Que sábado diferente no CT Rei Pelé. Olha, os times da base com 2 vitórias, um empate. O problema é que uma dessas vitórias dos times da base foi contra o time principal do Santos no jogo treino do Sub-20 com o time do Orlando Ribeiro. Que esquisito, né? E o Sub-17 que estava ganhando até o finalzinho, o goleirão fez uma lambança lá, entregou o ouro, mas não fez falta porque o time estava classificado e o Sub-15 goleou. Falar desses temas, né, e já ficar aqui com uma expectativa, será que depois de perder para o Sub-20, Orlando Ribeiro vai mexer no time que treinou para enfrentar o Atlético Paranaense na terça-feira? Vamos a estes temas agora aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, muita gente chegou nos últimos dias aqui ao canal. Agradeço a gentileza. Faça como estes, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Ao se tornar membro do canal, dá uma fuçada lá na comunidade que você vai saber como entrar no nosso grupo do WhatsApp. Fala, rapaziada, né? Tudo certo? Tudo certo, né? Enfim. Hoje, sábado, né? Neste sábado acabei acordando mais cedo do que eu imaginava e consegui assistir desde o começo os jogos pela Santos TV do Sub-15, depois do Sub-17. Sub-15, né? Foi um jogo também de cumprimento de tabela, né? Contra o Novo Horizontino. Mas veio a goleada, né? O Santos conseguiu uma goleada aí por 4-1. O Luca Meireles fez um gol, né? O PP Firmino, que é o 10, que é muito bom jogador também. O Pedro Padula e o Assaf fizeram os gols da equipe santista, né? Como eu disse, o Sub-15 já estava classificado, então foi quase que um treino, né? Uma movimentação enquanto aguarda a próxima etapa da competição. Foi uma bela forma de começar o sábado com essa goleada da equipe Sub-15. Aí tivemos o jogo do Sub-17 e o Sub-17 entrou com um time modificado, um time alternativo e tal. O David, inclusive, ficou no banco, né? Ele não começou a partida. E o Novo Horizontino se aproveitou dessa situação e deu um trabalhinho para o Santos, né? Deu um trabalhinho para o Santos. Chegou a estar vencendo a partida por 3-1, né? Conseguiu essa vantagem lá no CT Rei Pelé. Aí o Helder fez algumas mexidas, colocou inclusive o David no segundo tempo e ele fez gol, mais um, né? E cavou a expulsão do rapaz do Novo Horizontino, dando uma arrancada e a partir para o gol. E sofreu a falta e o rapaz foi expulso. O Santos conseguiu empatar, virar para 4-3, faltava 10 segundos para acabar o jogo, estava acabando a partida. E aí, uma bobagem, né? O goleiro do Santos acabou indo dominar a bola, esperou muito, e o cara tomou a bola dele no fundo, cruzou, e o atacante lá do Novo Horizontino fez o gol, empatou por 4-4. Enfim, uma lambancinha do goleiro, mas nada que prejudique. O time está classificado para a sequência do Sub-17, apesar da derrota esta semana para o Atlético Paranaense. Está classificado, né, na equipe no Campeonato Paulista. Sub-15, Sub-17 aguardando aí os seus rivais, né, as suas partidas no mata-mata do Campeonato Paulista. Mas é aquilo, enquanto rolava o jogo do Sub-17, no campo do lado estava rolando um treino do principal. Ninguém sabia, né? Pelo menos tinha sido divulgado, que o Orlando Ribeiro ia promover lá um encontro do Sub-20 com o Sub-17. Um jogo treino, não amistosinho, né? E até o nosso companheiro Vander Gonçalves, que está sempre lá nos jogos da base, né? É um cara ligadaço no futebol de base. Ele estava com um olho no peixe e outro nos peixinhos, né?
E ele tweetou lá, tá acontecendo alguma coisa esquisita aqui no CT. Acho que o Sub-20 ganhou do principal aqui, ó. 2-1. E o Vander viu, obviamente, né? Aí o pessoal do Diário do Peixe foi lá fuçar a informação e realmente confirmando aí, né? Claro, o Vander sempre assertivo, sempre correto. Vitor Michel e Enzo Monteiro, o boliviano, os dois fizeram os gols do Sub-20. E o Carlos Sanches diminuiu para o time principal. Legal para o Sub-20, que não tinha jogo esse final de semana, mas o Santos tomar gols do Enzo Monteiro e do Vitor Michel, que são jogadores mais pesados, assim, mais lentos e tal, né? Principalmente o Enzo, me causou um pouco de estranheza. Ou os moleques entraram pensando que era a final da Copa do Mundo e o time principal entrou tirando o pé, ou essa formação aqui que o Orlando Ribeiro testou, João Paulo, Natan, Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo e Sanches, Luan, Marcos Leonardo e Ângelo, não funcionou. Eu até acho que não é bem assim a formação, né? Deve ser uma linha de 4 lá, ou um losango no meio, deve ser um 4-4-2, isso aqui, o Ângelo lá na frente com o Marcos Leonardo, porque o Luan de ponta, e ele é lento, né? Junto com o Sanches, e a dupla que não consegue fazer o time ganhar, que é Zanocelo e Camacho, o time nunca joga bem com essa dupla, né? Faz falta o Rodrigo Fernandes. Então, eu não sei se é esse time aqui que o Orlando vai querer colocar contra o Atlético Paranaense. É bem esquisito. Espero que essa partida de alguma forma tenha servido para ele, esse jogo-treino tenha servido para ele observar, né, talvez uma outra possibilidade, dar um pouco mais de dinamismo, mais mobilidade a esse meio de campo. Talvez ele está tirando os dois Lucas, ele vai entrar com o Ângelo. Assim, naturalmente a gente imaginava que o Ângelo faria a função do Soteldo, ali no meio, com o Lucas Braga de um lado e o Lucas Barbosa do outro. Mas ele também poderia botar o Ângelo na ponta e escalar um outro jogador ali no meio. E vamos ver, né? Ainda tem um tempinho, né, para o jogo de terça-feira, e o Orlando Ribeiro certamente vai fazer a sua reflexão a respeito dessa partida, esse jogo-treino em que o time principal perdeu para o Sub-20. Aliás, fica aqui até, né, a dica, né, se algum jogador aí do Sub-20, especialmente esses que jogam no meio de campo, como o Balão, por exemplo, estou falando de mobilidade no meio de campo, o Balão poderia dar um gás nesse time, com perdão do trocadilho infame, né? E o próprio Ivonei. Mas não sei qual é o planejamento que a comissão técnica e a diretoria tem para estes jogadores jovens. Enfim, a formação aqui, e não é só pelo resultado, não, é que ela realmente me parece um tanto quanto estranha, né? Em termos de mobilidade, um time com Luan, Sanches, o Marcos Leonardo, ele é, por exemplo, eu citei o David, ele é um centroavante diferente do David. O David do Sub-17, ele tem uma movimentação muito mais intensa, ele tem muito mais velocidade, ele pode cair na ponta, inclusive. O Marcos Leonardo não é um jogador desse. O Marcos Leonardo é um jogador de arranque muito curto, muito perto da área. Se você der uma bola para o Marcos Leonardo no meio de campo, para arrancar para ele é mais difícil. Ele assim, não estou comparando, eu estou dizendo estilo, tá? Ele é que nem o Romário, ele precisa jogar ali muito perto da área. Então você já perde essa movimentação. E aí você ainda põe o Luan. Aliás, neste sábado correu uma história aí de que o Santos já queria devolver para o Corinthians e tal, e que, enfim, boato. Eu não ouvi isso oficialmente, não ouvi nenhuma informação a respeito disso. Mas o povo já está falando e é estranho, né? No mínimo estranho. Se estivesse rolando isso, o cara não ia estar treinando como titular. E esse meio aqui, Sanches, Zanocelo, Camacho, precisa de alguém aí com mais mobilidade, né, gente boa? Se vai usar o Sanches, tem que tirar o Camacho ou o Zanocelo. Tem o Bruno, sei lá. O elenco do Santos, aí é aquilo que eu disse no vídeo anterior. Eu acho que o Santos tem um elenco com jogadores para serem potencializados. Mas em algumas posições, quem viu o vídeo anterior lembra que eu falei, por exemplo, de ter um jogador como o Pituca. Eu acho que o Santos se ressente muito de ter um volante box-to-box,
um volante com pulmão, com desenvoltura, como é o Balão. Aliás, eu falo isso há um tempão, né? Que é um projeto de Pituca o Balão. Jogador que corre, está em todo lugar do campo, né? Como era um pouco também o Arouca e o Wesley. O Santos tinha dois naquele time, né? O Wesley e o Arouca corriam um campo inteiro, marcavam, chegavam. Você precisa ter jogadores desse tipo, né? Com mobilidade, capacidade de defender e chegar no ataque. Então é uma questão de característica. E o Santos vai ter que ir ao mercado com Bielsa, sem Bielsa, com qualquer um. Tem que ter um jogador assim. Ou então começa a preparar mesmo o Balão para ter essa oportunidade. Ou convence lá o time japonês a liberar o Pituca no ano que vem. Enfim, não sei o que o professor Orlando Ribeiro vai fazer, mas essa formação aqui, né, me deixou com a pulga atrás da orelha e depois de ter perdido para o Sub-20, um pouquinho preocupado, tá certo? Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer aí, né, nas próximas horas, né, o que o Santos vai poder mudar para o jogo de terça-feira, 9 da noite, na Vila Belmiro, contra a equipe do Atlético Paranaense. O Santos aqui só deu uma olhada aqui no Sub-17, o Santos terminou o grupo em primeiro lugar com 11 pontos, né? O Flamengo de Guarulhos ficou em segundo com 8. Classificaram aqui também nos outros grupos, SCA Brasil e São Paulo no outro grupo, Palmeiras e Ponte Preta, Ibrachina e Desportivo Brasil. Corinthians caiu fora. Enfim, é isso aí, o Sub-17 seguindo para a sua reta decisiva, o Sub-20 também. Agora vai começar tudo. Os 3 times do Santos estão lá, nas quartas de final, né? Sub-15, Sub-17, Sub-20. Vamos ver onde a meninada chega. A não ser que realmente o nosso Sub-20 esteja hoje num nível que, né, a gente até desconheça para ganhar do time principal do Santos, que fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas não com essa formação, por isso que eu me preocupo. Fez uma boa partida contra o Palmeiras, mas com uma outra formação, né? Quem vai dizer assim, poxa, mas o time principal estava sem o Soteldo, é um grande desfalque. Pois é, o Sub-20 estava sem o Miguel que esteve com a seleção boliviana neste sábado, né? Pois é, pelo que eu li a Laura Marcelo do Diário do Peixe escrevendo no Twitter, o Miguel ficou no banco, né? E o Zabala não foi nem relacionado. Então, faz falta um jogador para a equipe do Santos, como é o Soteldo, faz falta também para o Sub-20 o Miguel, que é uma opção importante aí para o técnico, Buião, que é quem está substituindo o Orlando Ribeiro, tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer tempo em edição extraordinária, se tivermos notícias bombásticas do Santos nas próximas horas, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.